Item número SCP-10-14-8. Classe de objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-10-14-8 deve ser contido em sala que sempre deve estar trancada, e quando funcionários têm que entrar, é aberta, retrancada e aberta quando os funcionários saírem. Não menos de 3 indivíduos devem entrar na área de contenção. Um limpa e os outros 2 ficam olhando para a SCP-10-14-8. Um funcionário ao outro quando vai piscar para o outro continuar olhando. Descrição: SCP-10-14-8 tem a aparência de uma montanha de 230 metros de altura. Quando ninguém está olhando para a SCP-10-14-8, o mesmo mata um indivíduo. Relatos dizem que SCP-10-14-8 ataca esmagando o indivíduo. Se SCP-10-14-8 atacar, os funcionários devem seguir os procedimentos de contenção de objetos perigosos de classe 4. Funcionários ouvem um barulho de pedra raspando perto de SCP-10-14-8, isso é considerado normal, que isso mudar deve ser alertado ao supervisor encarregado. SCP-10-14-8 consegue fazer que ao redor dele tudo fique de pedra e terra. Isso deve ser destruído e recolocado que realmente estava ali. 2 classes D específicos na quebra de contenção de SCP-10-14-8. D-11.211. Logo após a quebra, D-11.211 foi para a esquerda. D-11.211 ficou 7 minutos olhando para a SCP-10-14-8 e quando piscou SCP-10-14-8 desapareceu. 230 passos depois, SCP-10-14-8 apareceu na frente da Força-Tarefa Móvel Raposas de 9 Caudas. D-11.211 aproveitou a distração dos FTM e foi escondido pela esquerda, quando ele viu a raposa de 9 caudas e atiraram nele. D-11.211 ficou vivo por 35 minutos. D-5.347. Logo após a quebra, D-5.347 foi para a direita, D-5.347 ficou olhando para a SCP-10-14-8 por 5 minutos e quando piscou SCP-10-14-8 desapareceu. 540 passos depois, D-5.347 encontra a raposa de 9 caudas e atiram nele. É desconhecido o tempo que D-5.347 ficou vivo. Data de obtenção de SCP-10-14-8. Em 16 de março de 2009. 4 agentes foram para fazer a contenção inicial de SCP na savana, até que um dos agentes apareceu debaixo de uma enorme montanha e quando todos piscaram ao mesmo tempo, outro agente apareceu debaixo da mesma enorme montanha, então os agentes disseram que encontraram uma anomalia a mais. Depois foi mandado mais 5 agentes e conseguiram conter SCP e SCP-10-14-8. Documento 10.148-1. Quem criou SCP-10-14-8? Depois de algumas análises sobre SCP-10.148 revelaram que quem criou SCP-10.148 foi ainda Somos Legais. Pelo que parece, eles não queriam que as pessoas tirassem os olhos delas na estrutura, então se você parar de olhar para a montanha, você irá morrer. Adendo 10.148-1. Às vezes eu fico pensando sobre SCP-10.148, tipo, o que há dentro dele. Também a Fundação nunca tentou entrar dentro de SCP-10.148. Talvez dentro dele só tenha pedra. Talvez, mas e se dentro do 10.148 tenha uma base secreta dos Ainda Somos Legais? E talvez seja por isso que mata as pessoas. Dentro 10.148-2. É fácil. Um classe D foi mandado para escalar SCP-10.148 para ver o que há lá em cima. D-35.575. Nossa, no 10.148 há um buracão aqui, doutor. Há alguma coisa nele. D-35.575. Não, doutor. Ok. Continue escalando. D-35.575. O 10.148 parece que tem cabeça lá em cima aos olhos, nariz e uma boca. Doutor.
Então o SCP-10.148 tem um rosto. D. 35.575. Na verdade, é só uma coisa que se parece uma cabeça. Doutor. Ok. D. 35.575. Cheguei ao topo. Aqui há umas árvores. Doutor. Há algo a mais. D. 35.575. Não, doutor. Então volte para baixo. D. 35.575. Ok.